1 Samuel capítulo 22, a palavra do Senhor fala: Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes, e ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. Esta passagem, ela fala de um episódio onde o rei Davi, ele teve que se recolher, ele teve que fugir, pois Saul, enciumado, o perseguiu. O rei Davi, que tinha sido ungido por Deus para se tornar o futuro rei de Israel. O rei Davi, que estava afamado. No reino de Israel havia inclusive mulheres cantando: Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Tamanha era a fama deste homem, mas isto causou grande ciúme em Saul, que o perseguiu. Em determinado momento ele não tinha escapatória. Ele não poderia confrontar o rei Saul, pois ele não tinha exército. Ele não poderia lutar sozinho contra o império de um rei. E enquanto a promessa de Deus não se concretizava na vida dele, Davi, ele se escondera em uma caverna. Interessante que a palavra fala que a família de Davi foi até lá. A família de Davi, que ainda não tinha o reconhecido como rei, mas que na fase pior de Davi, a fase de esconderijo, a fase que ele estava em uma caverna, porque caverna representa aquele momento de refúgio, aquele momento que nós não estamos brilhando, que a nossa luz está quase que apagada, que nem todos estão nos percebendo, mas foi nesse exato momento que a família de Davi foi procurá-lo, e foi nesse exato momento que ele pôde consolidar um grande exército. Mas perceba que este exército não era um exército de homens notáveis, não era um exército de homens grandiosos, mas a palavra fala que este exército era formado por pessoas endividadas, pessoas descontentes, em outra versão, amargurados de espírito, em outra versão, pessoas apertadas. Pessoas apertadas significam pessoas perseguidas. 400 pessoas perseguidas, pessoas endividadas e pessoas amarguradas de espírito foram morar junto com Davi naquela caverna. É como se Davi tivesse atraído essas pessoas no pior momento da vida dele, ou num dos piores momentos da vida dele. É como se Davi estivesse em fraqueza, porque Davi também estava apertado, Davi também estava perseguido. Saul estava colocando homens, e não somente os homens, mas como um grande exército atrás de Davi. Então ele também estava perseguido. Davi também estava endividado, ele tinha uma dívida para com Saul, e Davi também estava amargurado de espírito, porque, ora, quem está sendo perseguido, logo se sente triste. Interessante que essas pessoas se identificaram com ele, se identificaram na fraqueza de Davi. Quando nós olhamos biografias e histórias, principalmente de grandes homens de Deus, nós vemos os biógrafos exaltando essas pessoas. Se você for analisar algumas histórias de Lutero, alguns biógrafos vão dizer que ele orava 8 horas por dia. Se você for analisar biografias de alguns homens de avivamento, como John Wesley, alguém vai dizer que ele orava 4 horas no mínimo por dia. Então, quando nós olhamos alguns relatos e algumas histórias, logo vamos perceber que há uma exaltação humana.
E com isso as pessoas dizem: eu nunca vou conseguir orar como Lutero orou durante 8 horas, eu nunca vou conseguir orar como John Wesley orava 4 horas por dia. E somente alguns historiadores seculares que vão falar algumas verdades. Por exemplo, John Wesley tinha um grande problema de casamento. Ele não conseguia parar junto com a esposa e com os filhos, mas ele ficava andando de reino em reino pregando o evangelho. Mas de acordo com alguns historiadores é porque ele tinha grande problema com o casamento, ele não suportava o relacionamento dele conjugal. Mas os biógrafos vão colocar que ele fora um grande homem. Na Idade Média, os biógrafos colocavam milagres espantosos, que inclusive Calvino, ele chega a dizer o seguinte: não precisa, para exaltar o nome de Cristo, mentir, porque havia tanta mentira em alguns relatos de testemunhos, que o próprio Calvino disse: olha, isso não exalta a Cristo, mas pelo contrário, isso faz com que o nome de Cristo seja envergonhado, porque era comum pessoas, para falarem sobre Cristo, eles falarem de um testemunho mentiroso. Isso é muito comum nos dias de hoje também. Alguém que de repente recebe uma bênção e ele aflora aquela bênção. Alguém que recebe um pequeno milagre, ele quer transformar aquilo em um grande milagre. E dificilmente no púlpito alguém vai chegar e dizer: olha, eu tenho fraquezas, eu sou alguém humano, porque nós queremos nos identificar com super-heróis. Nós queremos nos identificar com aquele que diz: eu sou santo, eu sou justo, eu sou um grande homem de Deus. E isso atrai a atenção de pessoas. Mas a palavra está dizendo que Davi, ele estava em fraqueza, Davi, ele estava endividado, Davi, ele estava encavernado. Mas isso não tirou de Davi a glória dele de fazer um grande exército, porque como Deus disse para Paulo: é na tua fraqueza que eu manifesto o meu poder. Não precisava Davi mentir e dizer por aí: eu tenho um grande reino, eu sou um grande rei, para fazer com que pessoas pudessem se identificar com ele. Aliás, quando nós queremos exaltar o homem, nós colocamos um tropeço no evangelho de Cristo. Porque o homem é mentiroso, e o homem ele quer trazer a glória para si, e ele começa a falar das suas forças, ele começa a falar das suas glórias, e as pessoas vão colocando ele em um pedestal, e isso vai trazendo o quê? Um impedimento para o evangelho de Cristo, porque aquela pessoa que está lá embaixo em fraqueza diz: eu nunca vou conseguir ser que nem este homem. Se você analisar a palavra de Deus, não há o encobertamento das fraquezas dos grandes homens de Deus. A palavra de Deus não esconde a fraqueza de Abraão, a palavra de Deus não esconde a fraqueza de Davi, a palavra de Deus não esconde a fraqueza de Pedro, a palavra de Deus não esconde a fraqueza de Paulo, a palavra de Deus não esconde a fraqueza humana, porque ela é um espelho para que nós venhamos reconhecer os nossos pecados e dizer: somente Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Mas nós vemos em toda a história do cristianismo essa tentativa de exaltar o humano, de fazer com que nós venhamos construir não um esconderijo, uma caverna, para que os fracos venham se aproximar de Cristo. Mas nós queremos construir um local onde colocamos o homem no pedestal, transformamos o homem em um santo, em um justo, em um merecedor da glória de Deus, quando na verdade ninguém merece a glória de Deus. Ninguém merece o favor de Deus. Falei para você que desde a Idade Média é muito comum o homem tentar se gabar, se exaltar por mentiras, quando na verdade não é necessário isso. E a religião se pauta nessas mentiras. Aqui a palavra está dizendo que Davi, ele estava em uma caverna,
Porque geralmente nós pensamos, se nós estivermos em fraqueza, a glória de Deus não vai se manifestar em nossas vidas e Deus não vai trazer pessoas para junto de nós. Se nós estivermos passando por dificuldades, Deus ele não está se manifestando. Ora, a palavra está dizendo aqui que quando Davi estava passando por uma das maiores dificuldades da vida dele, Deus o abençoou com um grande exército, pessoas que se identificaram com ele, pessoas que disseram: olha, o rei Davi também está endividado, o rei Davi também está apertado, o rei Davi também tem tristeza, vamos nos juntar a ele. Se o rei Davi estivesse em um palácio, estes homens não poderiam se aproximar dele. Foi necessário Deus colocar Davi em uma caverna, para que dali pessoas que eram desvalorizadas pudessem se juntar ao rei Davi, e Deus levantar um grande exército. A caverna do Adulão, que é uma caverna onde Deus ele começa a atrair pessoas. Deus ele começa a trazer pessoas que a sociedade rejeita, pessoas que o reino rejeita, pessoas que não são bem vistas. E de repente Deus ele começa a manifestar a glória dele, levantando um grande exército. Porque no decorrer da história de Davi, estes homens que se aproximaram dele, estes 400 homens apertados, homens amargurados de espírito, homens endividados, eles se tornaram grandes guerreiros. Talvez você não consiga se identificar com ninguém na igreja, porque aliás você já abandonou o cristianismo porque de repente alguém disse: você não serve para ser cristão. E não serve para ser cristão porque essa pessoa a colocou ou se colocou em um pedestal dizendo: veja, você não consegue ser como eu, você não consegue ser como o pastor, você não consegue ser como estas pessoas que servem a Deus. Logo, você não pode servir a Deus pelo fato de que você é endividado, você é apertado, você é pecador. E sabe o que acontece? Você fica à margem, você fica solto por aí, sem saber para onde ir, até que Deus levanta um Davi, até que Deus levanta alguém que não vai ter medo de falar de suas fraquezas, e que vai dizer: não existe nenhum perfeito nessa terra. O cristianismo não é uma busca por perfeição, mas é uma busca por graça. E desta maneira você vai se acolher nesta caverna. Eu estou falando agora com desigrejados. O maior movimento evangélico que existe no Brasil não é de igreja X, igreja A, igreja B, igreja C, igreja D. O maior movimento evangélico que existe no Brasil e que tem crescido muito são os desigrejados. Aqueles que essa hipocrisia toda tem colocado homens no pedestal, homens que as pessoas procuram para que coloquem as mãos como se fosse um santo canonizado, mas que no porão, que no bastidor é um pobre pecador miserável como todos, mas que quer ficar como Saul em um castelo, Saul se dizendo ungido de Deus, mas que na verdade espantava as pessoas, excluía as pessoas, porque esses homens eram excluídos por Saul, o perfeito, que não tinha Deus na vida. Existem muitas pessoas que têm glória humana, e que muitas pessoas olham e dizem: eis aí o reino deste homem, este homem é cheio de Deus, Saul é cheio de Deus. É mentira. Saul é aquele que se acha perfeito, é aquele que tem uma perfeita estatura, e este Saul que te intitula como endividado, apertado,
como alguém amargurado de espírito e que nunca chegará aos pés dele. Logo você sai fora, logo você vai embora, porque você diz: não tenho como servir a Deus. Porque se eu for para a igreja e estiver em fraqueza, as pessoas vão me apontar o dedo, as pessoas vão dizer que eu não consigo, que eu sou crente fraco. Olha, eu tentei. E aí você anda por aí, solto, desigrejado, porque em nenhuma igreja as pessoas te aceitaram. Mas Deus levanta e vai levantar nessa nação pessoas como Davi em cavernas. Pessoas como Davi, diferente do reino de Saul. E ali você vai se identificar, porque ali não vai haver ninguém achando-se melhor do que o outro, ninguém se achando mais santo do que o outro. Todos nós somos pobres pecadores. Todos nós carecemos da glória de Deus. Certo que nós vivemos em um país que canoniza, em um país que levanta os seus ídolos, em um país que as pessoas preferem colocar os olhos em uma glória falsa, em uma glória humana, mas que na verdade é mentirosa. Em um país que nós colocamos os olhos naqueles que definem um padrão, e que é na verdade tão falso quanto uma nota de R$3. Eu gostaria que você entendesse que Davi estava no mesmo patamar, na mesma situação, e estes homens se identificaram, ou seja, como se eles dissessem: Davi, nós viemos aqui para ficar contigo. Você está sendo perseguido, você está endividado e você está amargurado de espírito, então nós vamos fazer um grande grupo, vamos nos ajudar, vamos nos manter vivos. E a caverna de Adulão fala deste local onde há um acolhimento, não há um julgamento, não há uma expulsão, porque todos estão na mesma situação. Davi não estava em uma condição igual à de Saul. E talvez você diga: eu quero agradar a Deus, eu busco a Deus, mas eu não oro 8 horas como Lutero orava, eu não oro 4 horas como John Wesley orava, eu não sou como este pastor da televisão. Mas se nós formos analisar a história de Lutero sem as mentiras, a história de John Wesley sem as mentiras, e a história deste pastor da televisão sem as mentiras, ele é tão pecador quanto você, ele é tão miserável quanto você, ele é tão necessitado de Deus quanto você. Nós não podemos colocar um empecilho no Evangelho de Cristo, nós não podemos levantar ídolos, nós devemos entender que o Evangelho é o chamado para a graça, como se fosse essa caverna de Adulão, onde aqueles que são rejeitados, aqueles que são expulsos, aqueles que são considerados fracos, eles têm um local para buscar a força de Deus, e Deus os transforma em um grande exército. Deus os levanta. Existem muitas pessoas que estão me assistindo agora, ou que irão me assistir. Não sei se você está me assistindo numa segunda-feira, numa terça-feira, numa quarta-feira, numa quinta-feira, mas agora que você está me vendo, Deus está falando ao seu coração. Talvez você esteja fora do reino, de um reino de Saul, de um reino de glória humana. Saul foi ungido por Deus, mas não permaneceu sobre a bênção de Deus, debaixo da bênção de Deus, melhor, não permaneceu debaixo da bênção de Deus, sob a bênção de Deus, mas ele
saiu, chamou a glória para si. E talvez você esteja me olhando agora dizendo: eu não me identifico. Porque, aliás, os crentes são santos demais. Os cristãos são santos demais. E eu não consigo. Eu sou endividado, eu sou apertado, eu sou amargurado de espírito, e eu nunca serei acolhido no meio destes. Que Deus ele venha nos colocar em uma caverna, em um local de não muitas luzes, em um local escondido, em um local onde todos estão em fraquezas, onde ninguém julga o outro, mas cada um levanta o outro, cada um faz com que o outro venha se transformar em um guerreiro. Ninguém desprezando para que alguém diga: você não serve para este lugar. Na caverna de Adulão todos servem. Na caverna de Adulão ninguém é excluído. Porque Deus, ele transforma um local que é esquecido por muitos, para se transformar em um local de cura. A igreja do Senhor Jesus Cristo é um local de cura. A igreja do Senhor Jesus Cristo é um local que sara. A igreja do Senhor Jesus Cristo é um local que levanta. A igreja do Senhor Jesus Cristo é um local que não é de se colocar pedestais e exaltar o homem. Não é dos homens andarem mentindo nos púlpitos dizendo: eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou desta maneira, e todo mundo olha, baixa o queixo e diz: nossa, como este homem é especial. Ninguém é especial se não for Deus. Ninguém é especial se não for Deus. Davi, ele entendeu isso. Essas pessoas que se juntaram a ele tiveram a oportunidade de estar do lado de um homem que os acolheu, de um homem que os compreendia. Que Deus nos levante como Davi, pessoas que vão compreender, pessoas que vão acolher, pessoas que vão estender as mãos, pessoas que vão abraçar, pessoas que vão dizer: essa caverna era um local que eu pensava que eu estaria só. Sabe, muitas e muitas vezes eu escutei de pessoas na minha caminhada pastoral: pastor, eu não posso servir a Deus porque eu caio em fraquezas. Pastor, eu não posso fazer a obra de Deus porque eu não estou preparado. Pastor, eu não posso cantar porque eu não sou este adorador que tem aí. Eu não posso pregar porque eu tenho um problema familiar. Veja você o seguinte: eu já ouvi muitas pessoas dizendo: olha, eu queria hoje dar uma saudação, queria falar, mas eu não posso porque a minha família está bagunçada. A minha família está desorganizada, então eu não vou ter moral para falar com a igreja. Eu já, inclusive, ouvi de pessoas dizendo: eu não posso, pastor, orar, porque eu estou enfermo. Eu tenho diabetes, eu tenho colesterol alto, então eu não vou clamar a Deus por cura, porque eu tenho doença. Deus, eu tenho que ficar aqui na minha sem fazer a tua obra, porque as pessoas vão me apontar o dedo e dizer: ei, você vai orar por mim, é um doente? Ora, Davi levantou um grande exército
Aquelas pessoas eram perseguidas e ele também era perseguido. Falei agora há pouco para você aqui. John Wesley foi um grande homem que evangelizou e pregou o evangelho em muitos locais. Avivou a Inglaterra. Mas ele tinha problema de casamento. Talvez você tenha problemas no casamento. Talvez você tenha problemas na família. Talvez você seja doente. Talvez você seja endividado como Davi. Mas nem por isso Deus não vai usar a tua vida. Mas nem por isso as pessoas podem apontar o dedo para você e dizer: não serve para fazer a obra de Deus. Vamos acabar com essa mentira que existe no reino evangélico, de quem faz a obra de Deus é apenas pessoas perfeitas. Uzá tinha medo de carregar a arca, é o falso temor. É alguém que diz: eu tenho problema na família, eu estou doente, então eu não posso fazer a obra de Deus. E ele colocou a arca da aliança nos bois, resultado, morreu. Obed-edom disse: eu tomo a arca para minha família, eu vou colocar a arca lá na minha casa. E Deus o abençoou. Porque chega um momento que nós trazemos esse falso temor para o nosso meio e dizemos: eu não posso fazer a obra de Deus, porque eu tenho falhas, eu tenho erros, e as pessoas que estão lá embaixo vão me julgar. Quem sou eu para falar de família se a minha família anda bagunçada? Quem sou eu para orar por um enfermo se eu me queixo de dor? Aliás, tem pastores por aí que nem podem dizer que estão internados em hospitais. Existem muitos pastores aí que falam de cura e que eles buscam tratamento em hospitais escondidos. Isso não é vida, isso não é vida. Paulo escreveu um texto dizendo que estava doente. Paulo falou que Timóteo estava doente, com enfermidades no estômago constantemente. Que evangelho é esse de mentira? Que as pessoas colocam aí, exaltam líderes, e aí de repente aquele que está lá embaixo não se identifica, ele diz: eu não vou fazer a obra de Deus, e ele se transforma em um consumidor. Eu tenho o meu líder, eu tenho o meu grande santo, ele lutará por mim, ele orará por mim, ele será o meu mediador. Mas a palavra está dizendo que Davi estava em uma situação igual à dos outros. Nós devemos entender que para fazer a obra de Deus também estamos nessa situação. Meu irmão, o teu problema é um, meu problema é outro. Talvez o problema de alguém aqui não fosse endividamento, mas fosse amargurado de espírito, ou seja, pessoas com problemas, e todos nós temos problemas. Mas se nós transformarmos esse pensamento de que eu não posso fazer a obra de Deus porque eu tenho algum problema na minha vida, danou-se, que ninguém faz a obra de Deus. Ninguém mais vai poder pregar o evangelho. Pastor, não, mas tem um pastor tal na televisão que ele é santo, ele merece pregar o evangelho. É mentira. Como diz um antigo pastor: vai comer 1 quilo de sal com ele e você perceberá que ele é tão pecador quanto você. Chega de nós exaltarmos os homens, e é momento de nós transformarmos o nosso ambiente em caverna de Adulão, onde todos nós estamos no mesmo nível. Todos nós temos problemas, cada um tem um problema em uma área diferente. Cada um tem uma fraqueza em área diferente. Meu irmão, a tua fraqueza é uma coisa, a minha é outra. Mas cada um de nós temos fraquezas. Cada um de nós temos tentações e que devemos apresentar diante de Cristo, e que talvez você conheça a minha e eu conheça a tua, como Davi conhecia a fraqueza daqueles homens e aqueles homens conheciam a fraqueza de Davi. Mas Deus levantou um grande exército, porque eles perceberam uma coisa, que na verdade, para Deus nos usar,
só é necessário uma coisa: estarmos disponíveis para Deus. Estarmos disponíveis para que Deus possa nos moldar, nos mudar, e pela graça dele, Ele vai transformando-nos, pela sua misericórdia. E que talvez você esteja agora impedido de fazer a obra de Deus, ou com medo de fazer a obra de Deus por algumas falhas que existem na sua vida. Mas eis esse texto, está na Bíblia. Homens endividados, homens apertados, homens amargurados de espírito, homens desprezados por Saul, que se juntaram com Davi em uma caverna, e que Deus levantou estes homens para serem homens guerreiros. Deus levantou destes desvalidos um grande exército, e que Deus possa nos fazer isso, um grande exército. Talvez você consiga agora pontuar todos os meus defeitos, e eu consiga pontuar todos os teus defeitos, mas não é isso o mais importante em igreja. A igreja não é um local de nós pontuarmos defeitos, a igreja é um local de nós curarmos-nos. A igreja é um local de graça, a igreja é um local de melhoramento, a igreja é um local de transformação, não é de apontamento de defeito. Quem aponta defeito é o diabo. Nós vamos apontar a graça de Deus. Então é momento de Deus nos levantar como uma caverna de Adulão. Todos nós estamos talvez passando por grandes problemas, situações difíceis. Todos nós talvez estejamos em nossos dias piores. Davi não estava com a coroa. Talvez eu não tenha coroa e esteja longe de ganhar uma coroa. E você também não tem coroa. Eu sou desvalorizado, você também é desvalorizado. Todos nós estamos no mesmo barco, todos nós somos desvalorizados, todos nós estamos à margem. Você é julgado, eu também sou julgado. Talvez você diga: eu não sou alguém bom para fazer a obra de Deus. Eu também não sou alguém bom para fazer a obra de Deus. Talvez você diga: eu não sou especial, e eu também não sou especial. E aí a gente se ajunta e forma um grande time. A gente se ajunta e forma um grande exército de pessoas desvalidas, de pessoas julgadas, condenadas, de pessoas desprezadas, de pessoas que ninguém valoriza. Ou talvez você diga: não, eu não sou desse time não, eu sou alguém muito santo, eu sou alguém muito bom. Então amém. Mas talvez você que está me escutando agora é alguém que está em um time que ninguém te quer. Saul não te quer. Em igreja santa talvez ninguém te queira. Em igreja perfeita talvez ninguém te queira. Mas aqui no Paixão por Vidas nós te queremos.